Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui Jader Bernardes em mais um Central Cast com você, também com Fernanda aqui. Isso aí, Fernanda Corsan, tudo bem, pessoal? Hoje muito especial, hoje Jader, por favor, né? Tem um brilhozinho hoje tem nos olhos. Um aí, brilho diferente. Eu não sei se eu vou conseguir conversar com ele chamando de Júnior, porque eu não sei falar Júnior, porque ele é meu amor, meu marido. É meu, né, Bel? Como é que é? Então, muito agradecida a vocês, muito agradecida a todos por esse privilégio, mais uma vez, estar aqui nesse Central Cast junto com vocês. É isso aí. Aí eu já quero pedir a você, dá aquele like maroto, né? Se inscreva no canal, compartilhe, comente aí, vai falando aí suas impressões, né? Eu já quero passar aqui a bola aqui para Samuel, mais conhecido como Júnior, né? E eu quero já começando perguntando, fazendo a primeira pergunta. Sonoplasta ou técnico de som? Sonoplasta não. Muita gente confunde, né? Pessoas sempre falam isso, o sonoplasta da igreja. E assim, definitivamente não tem nada a ver com o que eu faço ser um sonoplasta. Eu até trouxe aqui no Google aqui, ó, a colinha aqui, ó, a definição de sonoplastia. Então, assim, não tem nada a ver. Sonoplastia é atividade artística, a técnica que usa recursos sonoros, música, ruídos, efeitos acústicos, etc., em espetáculos teatrais, filmes, programas de rádio e televisão. Sonotécnica, que nada tem a ver com o que eu faço. Eu faço duas funções, que é o técnico de áudio, que é a pessoa que desenvolve o projeto, a instalação e de todo o sistema da igreja ou de gravação, o que for, dentro da parte de áudio, e o operador de áudio. Você faz isso para fora também, né? Faço, precisando. Contato aí. Só chamar que a gente faz. Então, assim, eu faço as duas funções, tanto a de técnico de áudio quanto a de operador de áudio. Então, assim, nada tem a ver com sonoplastia, que é o contrário de que quase todo mundo acha, né? Que todo mundo... Inclusive, tem uma coisa engraçada. Quando eu fui contratado aqui pela igreja, na minha carteira estava lá, sonoplasta. Eu falei, não, pastor, não sou sonoplasta. E o pastor Elias, como sempre, ele foi lá e deu o jeito dele e trocou. Na minha carteira tá técnico de áudio agora. Isso. Exatamente como tem que ser, né? E o Júnior, né? Ele acabou falando aí, ele é o técnico de som da Assembleia de Deus Central. Então, ele é o responsável por esse som maravilhoso. Estou falando isso porque eu estou na frente dele não, porque o som realmente é espetacular. Eu já cantei em algumas igrejas aí, realmente nada se compara ao som dessa igreja aqui, né? É verdade. E parabéns pro Júnior aí pelo trabalho que ele tem executado aí, né? Eu tô falando isso porque se eu deixasse pra Fernanda falar, ia ficar muito... meloso, né? E o Júnior é o responsável pela captação do som aqui do nosso Central Cast, né? Um dos parceiros nossos aí desse trabalho. Hoje eu tô participando de outro lugar, e hoje ele tá outra numa área diferente, uma nova perspectiva, né? E lembrando que quem está assumindo a sua parte hoje é Bel. Bel tá lá, ó, tá lá na técnica e na operação do áudio. É isso aí. Mas, Júnior, assim, a Fernanda já sabe bem, né? E, por exemplo, eu não conheço muito sua história, né? Talvez muitas pessoas na igreja talvez nem conheçam o Júnior direito, principalmente quem senta embaixo, né? Está sempre ali na parte de cima aqui na sede, né? E queria que você falasse, você é aqui de Campos, né? Da onde que você é? Como é que você veio parar aqui? Então, eu sou carioca, eu nasci e morei no Rio de Janeiro a minha vida quase toda. E assim, como eu vim parar aqui? Eu sou músico também e na época eu tocava com o pastor Gerson Freire. E eu vim acompanhar o pastor em duas agendas, uma em Itaperuna e outra aqui na Central. E aí fiz a agenda de Itaperuna e tal. E quando eu cheguei aqui na Central, eu encontrei o grande amor da minha vida, que mudou a minha história. Então foi assim que eu cheguei aqui. Aí, em pouco tempo, assim, questão de 1 ano, nós namoramos, noivamos e casamos. E aí nós fomos, no caso, Fernanda foi morar no Rio, né? Porque eu trabalhava lá e tal, viajando com as bandas e tal. E ficamos 3 anos morando no Rio depois de casado. Eu morei no Rio a vida toda. E depois disso, a Fernanda ficou grávida, nossa primeira filha, Manuela, e a gente achou por bem a gente mudar para cá e só eu viajar, porque a Fernanda tinha as atividades na igreja, então eu viajava com a banda. E ela vinha para cá para
fazer as coisas dela aqui na igreja, de banda, Ministério de Louvor, coral e tudo. E aí ficava esse vai e volta dos dois, né? Eu viajando para as agendas e ela viajando para vir para Campos para não desvincular da igreja, né? Ela morava lá, mas continuou congregando aqui. Como tinha essa flexibilidade de a gente estar sempre viajando, a gente acabou conciliando. E, por fim, quando ela ficou grávida da nossa primeira filha, aí decidimos vir morar aqui e só eu ficava indo e voltando. Entendi. Então, Júnior, como você falou aí, né? Você também é músico, né? Inclusive, você faz parte do Ministério de Louvor aqui, né? Na nossa igreja. Como é que se deu primeiro, né, essa questão musical sua? Como é que você surgiu o interesse pela bateria, né? Como se deu isso? Como você chegou a estar tocando com algumas pessoas aí? Como é que se deu isso? Então, o interesse pela música veio a partir da igreja mesmo, né? Eu, desde pequeno, ia para a igreja com meus avós, né, com minhas tias. Meus pais não eram evangélicos na época, mas eu sempre fui desde muito pequenininho. Quase assim, de bebê já ia para a igreja com meus avós, sempre me levaram, eu e meu irmão, mesmo nossos pais não sendo evangélicos. E assim, lá na igreja, assim, antigamente era engraçado, né? Assim, não era um ministério de louvor como é hoje, completo, tudo equipadão, assim. Era assim, tinha um violão, um contrabaixo que apareceu depois, que nem a princípio era só o violão mesmo, muita gente cantando com playback, na época de fita, essas coisas assim. E era pandeiro, eu achava aquilo tão estranho. Era um pandeiro de cada lado, assim, ó, dividia a igreja no meio, um pandeiro aqui, outro aqui, tipo estéreo, né? LR, né? Eu achava aquele estranhão, assim, eu não curtia, eu não gostava, não me chamava atenção. Até que o dia apareceu uma bateria, compraram a bateria, botaram lá e aquilo, pô, me impressionou. Eu falei, caramba, que negócio legal. E assim, nunca tinha estudado nada de música, apesar de na minha família já ter alguns músicos, assim. Minha tia era cantora, gravava LP na época do discão, né, de vinil. Meu tio também chegou a gravar e tal, assim. Mas eu nunca tinha estudado, mas eu achei aquele instrumento tão fascinante e começou a despertar o meu interesse. E quem tocava na época era o filho do pastor, um amigo meu, Josué. E eu não ficava pedindo para ensinar nem nada, eu só ficava olhando. Aí um dia ele não estava, não sei porquê, porque ele sempre estava, e eu falei assim, eu vou tocar. Aí eu sentei e toquei. Meu Deus. Toquei a bateria e deu certo. Olhando, né? Meu Deus. Aí, assim, funcionou. Aí, lógico que depois eu fui me especializando, estudando e tal, e foi assim que começou. E a questão de tocar com cantores, né, evangélicos, assim, pessoas mais conhecidas, então, foi devido, assim, eu depois, mais pra frente, eu comecei a trabalhar com estúdio, com gravação. Então, isso foi uma coisa chamando a outra. E tinha alguns amigos meus também, como o Rodrigo, por exemplo. O Rodrigo foi o cara que... O Rodrigo Claro, o pastor Rodrigo Claro, um amigo meu. Ele foi um amigo que me chamou a primeira vez para fazer uma gig, né, que a gente chama assim, profissional, para trocar profissionalmente com um cantor. Na época foi o cantor Marcos Góes. Ele é bem conhecido da música evangélica aí. Então, assim, foi minha primeira saída como músico profissional. Aí foi o Rodrigo que me chamou, e ele já tocava com o Marcos. O Rodrigo é sobrinho do saudoso pastor Cláudio Claro, que faleceu há É o que fazia vigília, não era? Sim, o Marcos Góes é que fazia a vigília de Bento Ribeiro. Era um evento bem famoso conhecido, do Rio de Janeiro lá. No país todo, porque tinha os LPs na época, né, os CDs. Então, assim, muitas canções, as igrejas todas cantavam as canções que eles gravavam lá, e a gente ia para lá. Então, assim, foi o primeiro artista consagrado, assim, que eu toquei, foi o Marcos, né, o pastor Marcos Góes. Depois eu vinha tocar com o pastor Cláudio Claro, que é tio do Rodrigo, né, o Rodrigo é sobrinho dele. E por diante fiz algumas, subi para um amigo meu, baterista, Felipe Alves, com o Cris Duran, que esteve aqui com a gente há pouco tempo também. Depois até gravei algumas coisas. Eu montei um estúdio. O Cris chegou a ensaiar lá no estúdio, lá com a banda dele, com a produção do Tudo Cláudio lá no Teixeira. Rio. Tudo lá no Rio. Na produção do Cláudio Teixeira, que era o tecladista e produtor dele musical na época. Então, eles já usavam o meu estúdio para tocar. Eu cheguei a tocar algumas vezes com ele também. Então, assim, foi começando. Aí até que chegamos no pastor Gerson. Eu tive a oportunidade de ir para o Japão com ele, pastor Judson de Oliveira, a Heloísa Rosa. Eu fui para o Japão acompanhar eles. Que então, legal. Assim, aí foi abrindo, aí de um vai chamando o outro, vai chamando o outro, e assim você estando no meio ali, né? Isso. Conhecimento. Não, e essa contato. viagem ao Japão já foi problema lá em casa. É mesmo? É, porque ele trouxe umas meias coloridas, lindas, e não me deu.
Nenhuma meia. Aí ele, mas eu não te Então, mas eu não conhecia. conhecia ela, né? Ah, Eu queria que eu meu tivesse Deus. Mas tinha que ter Deus do guardado, porque era uma meia para que Já ele daria pensando para pra prometida. futura, né? Isso aí. Tá, Eu entendi. trouxe uma lembrancinha pros amigos meus Rapaz. próximos, pros parentes, Aham. assim, pro meu pai, pra minha mãe, alguns primos, né, amigos. Aí eu dei umas meiazinhas assim. Aí que eu achei engraçado que eu cheguei na loja no Japão, tinha umas meias com dedo. Aqui no Brasil eu nunca tinha visto. Eu olhei Aham. aqui e falei, caramba, que maneira, eu vou levar. E era baratinho, né, cara? Vou até falar, era baratinho. Tipo luva, né? Tipo de luva. Agora tem já, mas na época não tinha, né? Aí eu achei interessante, aí eu trouxe. Ela fica dizendo que eu tinha que ter trago pra ela, mas eu não conheci. Mas não te dei a meia, mas eu te dei a minha. Tá virando romântico o episódio. Por favor, Davi, na hora da edição, coloca aí um fundo aí. O tempo não pode apagar os coraçõezinhos. Pá. Júnior, você falou sobre essa questão musical, mas você também teve um grande desenvolvimento na área de técnico de som, né? E não é uma coisa assim muito comum, assim, principalmente a gente que vive aqui, ele vê no Rio de Janeiro, né? Talvez fosse mais comum lá, mas a gente do interior assim não é muito comum ver uma pessoa se especializar nisso, né? Fazer um curso, ter uma formação, e tal. Como é que isso te despertou interesse e como também você enxergou isso? Falei, poxa, eu posso trabalhar nisso, viver disso, tal. Como é que foi isso daí? Então, o interesse veio também por causa da igreja, né? Porque, assim, pensa... Eu tô com 43, pensa aí, há 30 anos atrás, eu com um garoto, e aí o som da igreja, eu e meu amigo lá, o Josué, de novo, né? É sempre ele, que na época a gente era muito colado lá, ele é filho do pastor, aí a gente tava lá e o som queimava, cara. E o som estragava, e parava tudo. E a gente, cara, pensa em tudo quanto é forma de gambiarra, de jeitinho, de forma que tem para resolver, cara. A gente dava, cara, e era cabo feito no dente, e arrebenta na boca, emenda, e bota... Não tem fita isolante, não tem solda, bota durex, até chiclete já foi. Meu Deus. Mas, cara, então assim, aí eu fui me interessando em saber como funciona, saber como resolver os problemas do culto, né, da hora lá. Então, assim, aí foi aquela coisa. Mais a questão de se especializar mesmo, eu me especializei em técnica de produção musical e gravação. Esses foram os cursos que eu fiz, como, assim, em escolas renomadas lá no Rio, como a Rio Música. Depois eu fiz os cursos lá no Sérgio Jackson e tal. Então, assim, eu me especializei em estúdio, em produção. E o que aconteceu? E trabalhando com estúdio, com produção, eu vim conhecer o Ronald Fonseca, que era o produtor e tecladista do Trazendo a Arca, do Toque no Altar e de vários outros cantores. Meu amor, vale a pena lembrar dos aparelhos de som das suas tias que você tentava... Não, gente, derrota não precisa. Não. É porque eu tinha... É porque já era um chamado, não é derrota, porque, assim, era um chamado, né? Os aparelhos de som lá das casas, lá da minha tia, ou do meu pai, eles, tipo assim, eu desmontava. Todos. Abria Entendi. as caixas, tirava os alto-falantes. No curioso, eu né? Eu achava Tal, que né? aquele lá não era bom. Hoje eu tenho um pensamento que se o equipamento foi feito por um especialista, um engenheiro, ele já pensou na melhor forma dele funcionar. Hoje, né? Mas antes eu achava que eu podia melhorar. Então eu abria, trocava as coisas, e assim, nem sempre voltava a funcionar. Meu né? Deus do céu. Mas assim, aí eu conheci o Ronald, porque na época eu tinha comprado uma mesa pro meu estúdio, uma mesa bem cara na época, assim, e assim, o que estava acontecendo? Eu iniciando a trajetória, o estúdio não tinha aquela demanda, né, de cliente e tal, assim, tinha até mais do que eu imaginava. Mas, assim, eu comprei um equipamento que ele meio que sugava tudo que entrava. Era uma mesa muito cara, uma mesa digital muito cara na época. E aí eu falei, não, gente, eu tenho que vender essa mesa e vou me desfazer dela e vou comprar uma mais simples. Nessa negociação eu conheci o Ronald. Ele comprou essa mesa de mim e a gente eu consegui resolver o meu problema. E ele tinha montado na época um baita estúdio lá em Mesquita, assim, um estúdio top, assim, onde vários CDs do Trazendo a Arca, de outros cantores que vocês ouvem aí, foi tudo feito lá. E assim, foi onde eu conheci o Ronald. E o Ronald, a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar com som ao vivo, profissionalmente, foi ele. Ele me convidou e falou assim, Júnior, você grava aqui, você faz PA? Eu falei, Ronald, eu sei fazer. Mas, assim, minha técnica apurada está em estúdio. Porque, assim, a teoria é a mesma, mas a forma de trabalhar é totalmente diferente. É um ambiente diferente. Né? Então, são dois mundos totalmente ao inverso, assim. As técnicas empregadas no equipamento é a mesma, mas a forma de usar é diferente. Então, assim, eu falei, cara, eu faço, nunca fui medroso, assim, não tenho
vou lá e vou fazer. Então, beleza, tá me dando oportunidade, vou agarrar. Aí fui fazer o DVD da Rose Nascimento, lá na Casa de Show Olímpia, em São Paulo. De cara, assim, de já. cara, Rose Meu Nascimento, Deus. DVD, e ela, uma cantora que tá no auge até hoje aí. Aí eu fui, aí fiz, correu tudo super bem, assim, daí comecei. E depois de um tempo, aí logo houve aquela mudança de Toque no Altar para Trazer na Arca. Aham. Aí quando houve a mudança, eles me convidaram para estar trabalhando com eles. E aí foram 7 anos seguidos aí viajando para cima e para baixo, dentro do Brasil, fora do Brasil, com Trazendo a Rapaz. Arca, né? Pra lá Acho e que pra cá. vale a pena, se você lembra, né? Contar pro Jader, porque eu já sei, mas para contar pro Jader, quais países você já visitou nessas viagens E aí? até antes disso daí, né? Assim, o Júnior falou aqui, eu acho que vale a pena também você falar. O Júnior ele é produtor musical, como ele já falou, e ele tem um estúdio, né? Então ele sim. produz. Às vezes você gostaria. Áudio fácil, espaço áudio fácil. Olha aí, É olha isso aí. aí. Coloca aí na descrição depois aí, Davi, do vídeo aí, tá embaixo aí. Por quê? Porque às vezes você, poxa, gostaria de gravar uma música, gostaria Sim. de gravar um single, fazer alguma coisa. Samuel faz tudo isso, tá? Você vai combinar com ele, aí procura ele depois aí, entra em contato com ele, né? E ele tem os músicos, ele faz a gravação, só precisa ir lá e cantar. Só isso Aí, aí. se a pessoa quiser também, tiver uma banda e quiser ensaiar no estúdio dele também, Exatamente, o estúdio é muito bom, tá? Pode, né? Fica aí a recomendação aí. Mas Isso aí, Júnior, é assim, só trazendo até pro pessoal mais novo, né? Pessoal mais recente, que não tem mais tanta experiência como a gente, é bom lembrar também que esse período que você viveu ali, né, trabalhando com Trazendo a Arca, era um período em que poucas pessoas eram muito famosas. Porque, né, era difícil você chegar no verdade. patamar que eles chegaram hoje. Não é que seja assim mais fácil, mas você tem ferramentas que facilitam, né, isso daí, o YouTube e tal. Tanto é que hoje tem uma diversidade de cantores gospel pelo Brasil aí enorme, né? Mas Tem naquela quase época... mais cantor do que ouvinte, né? A proporção tá ficando assim. Porque, tipo assim, não é nem tão bom entrar nisso não, né? Não, eu canto, mas você vai ouvir a pessoa, não canta não, canta, querido. Lamento dizer, mas não canta não. Ai, meu Mas Deus. enfim, então assim, era um período em que quando a pessoa ela tinha conhecimento, né, notoriedade, de fato ela era famosa mesmo, né? Então, essas experiências, queria que você compartilhasse um pouco aí dessas viagens, dos perrengues, dos momentos também assim prazerosos em que eu creio que Deus moveu, né, em momentos extraordinários da presença de Deus, né? Queria que você compartilhasse um pouco aí dessa experiência. Então, em questão de viagem assim para fora do país, né? Foi logo de cara assim que eu entrei no Trazendo a Arca como técnico, 6 meses depois eu casei. E eu casei e fiquei 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas casado, peguei uma viagem para a Europa de 15 dias. Eita! De cara, logo assim. De cara. Aí nós fomos Portugal, Inglaterra, Espanha, Suíça. Dessa vez acho que só foram esses 4. Depois nós voltamos na Europa de outra vez e fomos mais lugares, mas dessa vez foram esses 4. Mas já fui aos Estados Unidos, fazer a gravação do DVD de Orlando, fui eu que fiz a captação, fiz a parte de monitor e a captação toda do DVD foi eu que fiz. No Japão eu não fui com eles, no DVD do Japão eu não fui, mas eu fui no Japão em outra oportunidade que foi com o pastor Gerson, né? Canadá. Então, Canadá, nós fomos esses países todos aí. A América do Sul foi pouca coisa, assim, mais Paraguai, acho que foi só Paraguai que nós fomos mesmo. E assim, eu fui com o Cris Duran, né, fazer a gravação lá Paraguai. em Foz do Iguaçu, que teve a parte que gravou do outro lado, nós tivemos que ir, mas viajando foi assim, Estados Unidos, Europa. Na viagem da África eu não fui, porque foi casamento do meu irmão, aí eu mandei pedi para um amigo ir no meu lugar. Então, rodamos bastante. E assim, quando, assim, essas viagens, né, eles levam os instrumentos, né, Sim. pessoal, e equipamento de som, vocês levavam também? Equipamento de som, a gente andou aqui no país, dentro do Brasil,
a gente começou até a andar com bastante coisa. Nós levávamos mesa de som, toda a parte de monitoração pessoal, que é aquelas mesinhas até inclusive igual ao modelo que a gente usa aqui na igreja, M48. Então, assim, a gente levava isso tudo. Toda a bateria inteira, com microfonação completa, todos os teclados, baixo, amplificador de baixo levava também. Aí aconteceu que começou a ter muito problema com a Gol e com a TAM, né? Na época, as duas empresas maiores que tinham... Acho que ainda são as maiores aqui. Então, estava tendo muito problema. Eles estavam cobrando taxas muito altas e tal. E começou a reduzir. E foi reduzindo. E quando era viagem internacional, aí não levava. Levava só os instrumentos pessoais, né? Tipo assim, guitarra, pedal, baixo, prato, caixa. Não levava muita coisa. Mas aí como é que era, assim, você chegar lá... Então, assim, tinha um rider técnico com tudo que a gente precisava. A gente mandava antes. Uma exigência, né? Uma Tipo exigência. assim, E os produtores do evento tinham que se incumbir de dar eu fiquei aquilo. pensando nisso aqui, eu falei, caramba, aí ele... Chega lá, uma mesa que ele nunca tinha tido contato, né, tal, né? A questão da mesa, por exemplo, a mesa é até simples, porque mesmo que seja uma marca diferente, um modelo diferente, a forma de trabalhar é igual. Você tem que identificar nela onde está a função. Identificou a função, você vai resolver. Que a forma de usar é praticamente a mesma de todas. A diferença de uma marca, de um fabricante para outra, é onde está cada coisa. De repente, a nomenclatura de alguma coisa para outra se muda. Mas, assim, basicamente, não é o nosso problema maior. O problema maior que eu vejo assim é mais a questão de instrumentos mesmo, né? Pessoais, que são guitarra, baixo, teclado. Se o cara não levar o instrumento dele, aí já interfere diretamente na sonoridade. Tal, assim, teclado, é complicado. Até a bateria mesmo. Aí, o Pelé, por exemplo, ele sempre gostou de bateria muito grande. O André Matos botava a bateria com muita peça. Então, aí chega num evento, bota a bateria lá com 2 tonzinhos, um surdo, aí para ele já não vai ser a mesma tipo coisa. Tipo chip hoje em dia, né? Um tom, um surdo, acabou. Já não era a mesma coisa. Então, assim, eu acho que era pior do que a questão de equipamento. Que equipamento, assim, a gente meio que consegue adequar e normalizar para ficar tudo bom, né? Mas o instrumento pessoal eu achava mais difícil, por isso que sempre levava, entendeu? Entendi. E um perrengue aí nessas viagens todas aí? Conta pra gente um perrengue equipamento, aí. A gente já chegou em viagem de dar o rider na mão do produtor, chegar lá não tem nada que a gente pediu. Eita. Nada, assim, tudo. E às vezes o cara da empresa de som querendo não perder o serviço, aí, pô, não, cara, como é que você não usa tal equipamento que tipo assim, tinha uma mesa que eu detestava, que era a mesa Yamaha LS9. Assim, quem é técnico, quem mexe com isso vai entender o que eu tô falando. Não é que assim, você, soberbo, não usa a mesa. Não usa. Se não tiver, eu vou usar. Mas é uma mesa lenta, com sonoridade muito diferenciada das outras mesas da Yamaha, que era muito, por exemplo, a M7. A boa mesmo é a Ciclotron. Ciclotron, Deus que me livre. Ciclotron tem uma teoria. Não. Eu não posso falar, não? Não. Eu posso. Quem fez a Ciclotron foi o inimigo. Ele falou assim, eu vou desenvolver o equipamento que vai atrapalhar os cultos. Eu não vou deixar ninguém entender nada que está sendo falado e cantado. Então eu vou fazer uma mesa de som. Aí fez a Ciclotron. Pô, desculpa aí. Mas, cara, é muito ruim, que Deus me livre. Então, assim, às vezes a gente discriminava algumas marcas. Não aceitamos tal marca, não aceitamos tal equipamento e tal, para ter um mínimo padrão de qualidade. Então, assim, a gente fazia isso e às vezes dava certo, outras vezes não. Quando não dava, aí tinha que se virar nos 30, né? Chegava no interior do Nordeste, aí, empresa de som aí, coisa assim. Deus. E olha, não é questão de falar por questão de Nordeste, de regionalidade, assim, né? Pô, tem empresas no Nordeste, Ricardo Sá, uma das maiores empresas de som do país, assim, os caras têm equipamentos top de linha. Mas quando você vai andando muito para dentro do sertão, assim, a gente andava tudo, cara, rodava tudo. Tinha lugar que você chegava assim, que você olhava, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Aí o Isaac, o guitarrista, era muito engraçado, ele virava e me chamava de Pedra, né? Apelido meu lá. Pedra, plug e toca, Pedra. Não tinha o que fazer. Tem gente que não tem o que fazer. Mas assim, já teve situações complicadas. A gente, às vezes, tem que se impor, né, com o dono de empresa, porque se os caras, muitas das vezes, ele quer o dinheiro dele, não quer saber se está botando o que você precisa. E sempre assim, o dono de empresa acha que o técnico da banda está pedindo coisa demais. Entendi. O cantor acha que o técnico da banda pediu coisa de menos. É assim que funciona. É um cobrando o outro. O produtor do evento acha que todo mundo está pedindo coisa demais, que ele está gastando muito dinheiro. Então é assim que funciona. Então, assim,
Às vezes dava certo, às vezes não, mas... Ainda tem os perrengues do pessoal que vendia CD pirata no show, não, né? Meu Deus do céu, não quero nem lembrar isso. Aí a gente tinha que, assim, o nosso papel era estar ali, com equipamento bom, equipamento ruim. Fazer funcionar. O som tinha que funcionar, Fazer meu. funcionar. Então, assim, isso foi me dando um know-how, assim, uma capacidade de resolver coisas rápidas, assim, muito grande, porque você chegava num lugar, tinha um som maravilhoso. Você passava o som, você estava no céu. E aí você chegava num lugar, tinha um som horrível. Mas o cantor tinha que cantar direito. Então, o som horrível tinha que ficar bom. Dentro da limitação técnica, que tem coisa que não tem jeito. Mas dentro da limitação, você tinha que pegar aquilo ali que era ruim e fazer o melhor do ruim. Pegar o ruim e fazer o melhor que ele fazer pode milagre, praticamente. Basicamente. Então, assim, cara, a gente chegava em igrejas até ricas, com equipamentos caros, mas que não tinha nenhum, assim... Não tinha projeto, não tinha, a coisa não era coesa. Tipo, gastaram-se muita grana nos equipamentos, mas as coisas não combinavam. Não era para o que era preciso para aquele local. O ideal para o ambiente. E tal. Então, assim, às vezes o gastava muito e não tinha resultado bom. E às vezes a gente chegava em lugar simples, com coisas de marcas baratas, coisas bem simples, mas tudo ligado certinho, tudo regulado direitinho. Então, assim, funcionava bem. Então, assim, a questão de saber o que empregar, o que usar no ambiente. Aí fica a dica para os pastores, é muito importante você fazer um projeto para o seu ambiente, você fazer um desenvolvimento de uma coisa que vai atender o seu espaço. Porque som, cara, depende do ambiente. Porque às vezes a pessoa está associando assim, não, eu quero um som potente, porque um som potente vai resolver. E às vezes o que a igreja precisa é um som que seja fraco, para poder ficar bom. Olha aí. A maioria dos problemas acústicos, assim, acústica é uma coisa que quase ninguém mexe. Hoje em dia, graças a Deus, acho que as prefeituras estão exigindo, né, que as igrejas sejam fechadas acusticamente, tratadas para não incomodar vizinhos. Mas, tempos atrás, as igrejas eram como? Vidro, azulejo, carpete. Carpete era exceção, mas só material reflexivo, nada absorsivo. Tudo piso frio, granito era... Som bate e volta, bate e volta. O som ficava uma loucura lá dentro. Então, assim, quando eu chego numa igreja dessa para resolver um problema de som, aí eu pergunto, tem pretensão de fazer projeto acústico na igreja? Porque é caro, muito caro. E, assim, não é qualquer um que faz. Ah, não tem. Então, de cara já não pode trabalhar com som alto. A gente tem que trabalhar com som distribuído. Em vez de um ponto gerando som na frente da igreja, aquele som super potente para chegar até lá atrás, você trabalha com vários pontos tocando baixinho, que você vai ter menos reflexão dentro do ambiente e vai ficar uma coisa mais explicada. Até a palavra que a Fernanda fica nervosa quando eu falo. A inteligibilidade do som se dá a respeito disso. O projeto feito por encomenda, a coisa feita pro local. Então, assim, às vezes gastar muito dinheiro, nem sempre o mais caro vai ser o mais eficiente para o seu local. Nem sempre o mais forte vai ser o mais eficiente para o seu local. Então, eu viajando nesses monte de igreja que eu já fui e casa de evento, eu tive, na prática, a oportunidade de aprender a lidar com isso. Então, assim, cara, foi muito... só com Transanarca foram 7 anos que eu fiquei. Depois fiquei mais um ano com o Davi, na carreira solo do Davi. E nesse um ano eu fiz... Fernandinho, fiz sub do PP na Aline Barros, fiz gravação do Cris Duran, Kleber Lucas algumas vezes também. Então, assim, eu viajei com bastante gente famosa, assim, né, que ia em vários lugares diferentes. Ele, famoso, assim, ele vai na igrejinha pequena, mas vai na casa de show mega top. Então, assim, você encontra todas as situações de som, entendeu? Você tem que lidar com todas, no bom e no ruim. Você tem que fazer acontecer. E essa é a função do técnico de som e operador, não do sonoplasta. Então, Júnior, eu queria que você compartilhasse também, porque eu acho que está assim com pessoas... Porque existe um pouco dessa questão de romantismo, a visão romântica, né? E eu acho que, por exemplo, o primeiro episódio que foi muito interessante para muitas pessoas, né? De ver o pastor Elias, né? Um momento assim relaxado, né? Tal, né? Mostrando essa parte humana. E você teve a oportunidade de estar com muita gente famosa, né? Gente assim, e ter amizade, né? Amizade com alguns ali, né? E eu queria que você contasse aí, primeiro, assim, uma coisa muito impactante que você viveu nesse tempo, assim, de um mover de Deus, de presença de Deus, em algum show, alguma igreja, não sei, alguma coisa que você gostaria de compartilhar, mas que você falasse também alguma coisa assim, alguma coisa
tipo de mania, sei lá, de uma pessoa famosa assim, né? Porque às vezes a gente tem esse fulano de tal, nossa, fulana é muito crente, que não sei o que e tal, mas compartilhar alguma coisa que você possa, obviamente, né? Botar na pedra aí e tal. Fala pra gente aí. Então, assim, a questão de impactante para mim, assim, sempre era os momentos de apelo, né? Das ministrações, que assim, mesmo em shows grandes, assim... O Davi Sassi pregava? Pregavam, todos eles pregavam. O Luiz Arcanjo, o Davi. Então, assim, era muito, muito interessante você ver que às vezes a gente estava ali no dia a dia, né, tocando as mesmas músicas, mas pra gente eram as mesmas coisas. Mas quando você ouvia que uma canção começava a mudar o ambiente, você via as pessoas que estavam pulando, agitação de show, de alegria, de euforia, daqui a pouco aquilo começava a virar em contrição e a pessoa se derramando diante de Deus ali, diante do Senhor, o Espírito Santo movendo os corações, né? E o Davi e o Luiz faziam os apelos e, cara, vinha aquela enxurrada de gente para frente para receber a oração e, assim, era muito, muito gratificante ver que, assim, de uma forma ou outra, a gente acabava fazendo parte daquilo, né? Uhum. A gente estava naquele momento, com certeza, participando daquele mover, de tudo aquilo. E, assim, um dia desse que foi muito interessante para mim, que marcou bastante, foi um dia um pouco atípico, que geralmente quem pregava e quem ministrava era o Davi ou o Luiz. E nesse dia, eu lembro que assim, do nada, no meio do show, de uma ministração assim, a Verônica começou a entregar uma palavra, fazer uma ministração no meio do a Verônica era a esposa do Davi. E assim, foi uma palavra muito forte, assim, que no dia, né, impactou bastante as pessoas, assim, e isso trouxe muita gente a se render ali na frente ali. Eu achei aquilo muito, 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 muito legal da parte de Deus, assim, que assim, ela geralmente ela cantava, mas ela não ministrava, né? E nesse dia ela foi tomada por Deus fazer aquilo ali, e foi muito diferente, assim, de ver do corriqueiro, do dia a dia, que era sempre o Davi e o Luiz que faziam, né? Sim. Então, para mim, foi bem, bem interessante esse dia, assim, bem marcante. E essa questão, assim, por exemplo, camarim, exigências de camarim. Você já pegou eu não sei como é que eles eram, né? E assim, cara, eles não, assim, trazendo a arca na época, eles não faziam muita coisa, eles não eram aquelas coisas de estrelão, assim, entendeu? Pô, eles sempre atendiam todo mundo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas boas, assim, dentro do mercado, né? Que, tipo assim, o mercado hoje é muito grande, né? Que tem pessoas de todos os tipos. Isso em qualquer segmento, né? Então, assim, Deus me proporcionou trabalhar com pessoas, assim, que eu considero pessoas diferenciadas. Eles tinham, assim, testemunho, tinham uma vida ali que a gente compartilha. A gente passava muito tempo junto, viajando muito tempo. Então, assim, a galera... Virou uma família, servia Deus neles, assim. Então, assim, eles atendiam todo mundo, não tinha aquela coisa de, não entra aqui, não fala. Então, o pessoal atendia todo mundo, o pessoal queria lá tirar foto, conversar um pouco, eles davam atenção. Então, assim, era um tratamento mesmo de irmão, de cristão, assim, não era coisa de artista. Lógico que, assim, tem coisa que foge ao controle. Um evento de 5, 10 mil pessoas, não tem como botar as 10 mil pessoas lá dentro para falar. Mas, assim, eles sempre, na medida do possível, eles atendiam. E, assim, questão de camarim também, assim. Geralmente, quando a gente saía, tinha muita dificuldade de alimentação por causa dos horários que terminavam os eventos. Então, sempre pedia, assim, coisas para comer normal, e assim, é engraçado que eles pediam sempre assim uma sopa, um caldo verde, um negócio assim, e uma lasanha. Eita, uma lasanha. Uma lasanha. E mais o que o coisa quisesse botar. Então eu sempre vinha. É engraçado que, tipo, teve uma vez, tava eu, meu irmão e os meninos lá do staff, né, da equipe técnica, né, no escritório. E a gente tava conversando, né, e a gente tava mexendo no computador do escritório lá, e a gente olhou assim. Aí eu vi lá, setlist camarim, que é a folha que vai para os contratantes, com tudo que é pedido. As exigências. Aí eu falei assim, já sei, setlist do camarim, né? Fui lá, sem pena, eu botei lá 2 engradados de todinho e 2 pudim de leite. Pum, dei o save no arquivo do Word lá e deixei quieto. Aí beleza, fui viajar. Daqui a pouco, 1, 2, 3, evento 4. No 5º evento começou todinho, pudim de leite. Todinho, pudim de leite. Aí o Ronald gosta, o tecladinho gostava muito de pudim de leite também. Aí, pô, que maneiro, o pessoal tá botando todinho, pudim de leite. Eu virei pra Simone, na época, que era produtora, falei, Simone, tá vendo aí o todinho, pudim de leite? Que esse negócio aí de todinho, pudim de leite? Então, botei lá. Você mexeu no negócio. Simone, eu mexi. Aí começou a vir direto, todinho, pudim de leite,
direto nos shows lá no camarim. Aí a gente aproveitava, né? Tem que desfrutar, né? Mas uma coisa interessante também, que Júnior sempre contava, é que o pessoal lá do Trazendo Arca, eles eram muito humanos, né? Onde eles comiam, a técnica comia. Isso, não tinha diferença. Assim, Onde dormiam, os hotéis que dormiam, eles também dormiam. Então não tinha essa distinção. Distinção. Eles colocavam pra gente o que eles recebiam. Se fosse coisa chique, era chique. Se era simples, era simples. Sempre estava todo mundo junto. Sempre todo mundo no mesmo ambiente, entendeu? Legal. Tudo igual para todo mundo. Era, assim, a gente se sentia muito bem com isso, né? Era bem legal. Assim, qual o maior público que você já trabalhou, assim? Porque eu acho que isso também, talvez, digo para mim, que normalmente estou lá em cima, né? Casa lotada, casa cheia, a gente fica nervoso, tá? E você verdade. também acho que não era diferente, assim. Vários lugares com muitas pessoas. Eu não sei dizer a certa quantidade, que eu sou muito ruim disso, mas, tipo assim, Jesus Vida Verão, você olhava pra orla assim, era gente até você não poder ver mais. Meu Deus. Enseada de Botafogo, evento se eu não me engano, não sei se foi da Igreja Universal ou se foi do R.R. Soares. Jade, você olhava assim, ó, aquela parte de gente. Você não consegue ver fim. Enseada Botafogo, você não via acabar as pessoas. Assim, era um negócio surreal, que você olhava assim, ó. Nesse evento eu tava fazendo monitor, que é o som do palco. Então, do palco você tem a visão privilegiada, né? Então, assim, você olha assim, você não tem. Porque assim, quando você está no PA, por mais que o evento seja grande, mas a House Mix, que é o lugar onde o técnico fica, tem uma distância padrão. Então você está sempre na mesma distância. Mas quando você está no monitor, aí você vê do palco, tem lugares que você olha assim. Um evento também que tinha muita gente, foi naquele lugar lá de rodeio, lá de Barretos. Aquele lugar também, a arena lotada, muita gente, muita festa de exposição também, assim que a gente ia. Muito cheio, sempre assim, os eventos externos eram sempre bem grandes, né? Hoje em dia não tá tendo tanto, né, devido à pandemia, essas coisas assim, mas eram muitos eventos assim, grandes, nesse porte, né? Que legal. Gente, eu acho que é isso aí, né? Acho que deu pra galera conhecer um pouco de Júnior, né? E eu queria, como a gente sempre costuma dar uma questão de conselho, tentar dar um direcionamento, né? Essa área de técnica de som, né? É uma área com uma carência absurda dentro das igrejas, né? Graças a Deus, né? Deus abençoe a vida do nosso pastor, que é uma pessoa que investe. Nós temos um som de extrema qualidade, né? Nós somos abençoados com isso, né? Porque, de fato, né, um culto ele tem que fluir bem, né? Em todas as áreas, até nessa parte técnica. Qual dica que você daria, talvez, para uma pessoa que queira se aprofundar nessa área, para servir na sua igreja, né, e trabalhar ali na sua igreja, mas também que tenha ambições ou pretensões de se tornar um profissional como você hoje? Quais caminhos e dicas que você daria? Então, a dica é sempre estudar, né? Estudar é a forma de você adquirir conhecimento. Então, assim, hoje em dia é bem fácil, né? Porque a internet está aí lotada de materiais bons, né? Porque tem muita coisa também de muita gente que bota muita coisa que é muito achismo, né? E, assim, como toda área, todo segmento, tem a técnica e tem o que os outros acham como funciona. Então, assim, tem muito material ruim. Mas se você garimpar direitinho, você consegue. Escolas que tem renomadas, como o IAV, como o IATEC, são escolas famosas no nosso país, né, que tem cursos de EAD. Então, assim, tem bastante material na internet para você poder pesquisar e adquirir conhecimento. E o interessante seria, assim, você entender como funciona o sistema e não um equipamento. Porque, como você falou naquela pergunta, se você entende como funciona uma mesa de som, você está preso àquela mesa de som. Mas se você entende como funciona o funcionamento de todas as mesas de som, o básico de todas, tipo assim, você não está preso ao equipamento. Você pega uma mesa de uma marca, de um fabricante, você sabe mexer, você pega na outra, você sabe mexer. Você não está preso a uma marca e um equipamento. Você aprendendo a técnica, você consegue se dar bem em várias opções. Se você aprender o equipamento, ele fica meio preso àquele mundo, àquele universo. Então, assim, a dica que eu dou é essa: aprenda as técnicas e não a mexer no equipamento, entendeu? Legal. Assim, é o que eu acho bem interessante. A Fernanda vai dar agora já acabou, né? Mas eu queria agradecer aí o
o Júnior, né, pela participação dele, né, não só aqui na frente, mas por trás das câmeras. Ele está sempre aqui participando conosco, nos ajudando, tá? Que Deus te abençoe e continue te abençoando aqui no Centralcast, na igreja também, com o trabalho. Aí para fora, quem tiver interesse aí, quer gravar, quer fazer um projeto na igreja, procura o Júnior aí, que com certeza você vai ficar muito satisfeito. É isso aí, Fernando. É isso aí, gente. Mais um Centralcast, o meu amor, hoje. Muito obrigada a vocês. Compartilhem. Isso aí. Curte aí, gente. E também tem a nossa página lá no Instagram, que é o Centralcast. Segue lá. Segue a gente, já ajuda a compartilhar. Isso e aí. com certeza vai ser bênção para a nossa vida e também para a vida de quem for alcançado através do seu compartilhamento. Amém. Deus abençoe a sua vida aí e até a próxima, sem perder, hein? Isso aí.